Como escolher um nicho? Como atuar numa área específica? Bom, esse é um desafio que muitos terapeutas holísticos, muitos coaches, muitos psicólogos têm. Esse desafio ele começa no momento que você faz a sua formação. Quando você faz uma faculdade de psicologia, por exemplo, não falam para você sobre um público específico. Quando você faz uma formação em coaching ou quando você faz uma formação em terapia holística, geralmente não falam para você que você deve fazer uma única coisa, falar sobre um único assunto na internet e focar num público específico. Então a gente tem a ideia de quanto mais abrangência a gente tiver na nossa divulgação, na nossa comunicação, a gente tem a ideia que a gente vai conseguir atingir mais público. Só que não é assim que funciona. Quando a gente tem uma linguagem muito genérica, olha, eu sou psicólogo e eu trabalho com adultos, trabalho com relacionamento de casal, trabalho com crianças, trabalho com adolescentes. Quando a gente tem uma linguagem muito genérica, a gente não consegue atingir, principalmente na internet, as pessoas ali que estão assistindo. Na internet, as pessoas elas param para ver alguma coisa quando aquilo interessa para elas. Então, se você fala, por exemplo, de liberdade emocional, se você fala, por exemplo, sobre psicologia, se você fala, por exemplo, sobre terapia holística, se você fala sobre a técnica que você entende, o que isso interessa para a pessoa? Absolutamente nada. A pessoa não está interessada em qual técnica que você vai usar, a pessoa não está interessada sobre assuntos genéricos, ela está interessada em resolver os problemas que ela tem. Então, se, por exemplo, você escolher medo de andar de avião e você só falar de medo de andar de avião, a pessoa vai se conectar com você. Então, geralmente, as formações que nós fazemos, elas deixam a gente um pouco no limbo. Porque se você aprende, por exemplo, coaching, ou constelação familiar, ou hipnose, ou a faculdade de psicologia, teoricamente, você consegue atender pessoas de várias áreas com várias questões diferentes. Mas quando você se comunicar com essas pessoas na internet e falar uma linguagem muito genérica, elas não vão compreender aquilo que você está falando. Portanto, você precisa escolher um público específico. O que é um público específico? É um público que tenha uma dor comum e você tenha solução para esse problema, para essa dor comum. Por exemplo, você pode escolher medo de andar de avião. Você só vai falar sobre medo de andar de avião. Você vai fazer lives, você vai fazer vídeos sobre medo de andar de avião. Você pode escolher, por exemplo, luto. Pessoas que têm dificuldade de lidar com o luto, com a perda de um ente querido. Você só vai fazer lives, vídeos e todos os materiais publicitários focados em luto. Você pode, por exemplo, criar ali um canal no YouTube, por exemplo, sobre relacionamento abusivo, para mulheres que vivem um casamento, mas não estão num casamento felizes, estão num relacionamento abusivo. E às vezes elas nem sabem que estão num relacionamento abusivo. Qual é a importância de você ser específico? A importância é que quando tem uma mulher, por exemplo, assistindo o seu vídeo e você fala sobre relacionamento abusivo, ela para e assiste. E ela te procura no inbox perguntando como é o seu trabalho. Quando você tem uma pessoa que está assistindo com medo de andar de avião, ela entende o que você está falando, ela vai no inbox e pergunta como é o seu trabalho. Assim você consegue atrair mais clientes. Então, ser específico é extremamente importante para você atrair mais clientes. Quando a linguagem é genérica, você pensa que está atraindo todo mundo, mas no fundo você não está atraindo quase ninguém. Então, eu dei aqui alguns exemplos, eu falei do motivo de escolher um nicho, mas a última observação que eu tenho para fazer para você é o seguinte: escolha um nicho que tenha a ver com a tua história, escolha um nicho que tenha a ver com a sua experiência. Então, qual foi a área da sua vida que você teve alguma superação? Qual foi a área da sua vida que você conseguiu desenvolver algo que você pode passar isso para as pessoas? Essa é a pergunta que você tem que responder quando você escolher o nicho. Agora, fique tranquilo, porque nicho não é um casamento logo de cara. Nicho é namoro, é noivado e depois um casamento. O que eu quero dizer com isso? Escolha uma área específica,
Fale por um tempo, uns 2 meses, uns 3 meses, só sobre aquela área. Se você se sentir confortável, pronto, você abraçou o seu nicho, case com ele. Agora, se às vezes você não teve tanto retorno de clientes assim, escolha uma outra área. Eu demorei 6 anos para escolher o meu nicho. Então, não fique apressado, não seja ansioso. E aí, gostou desse conteúdo? Se fez sentido para você, comente aqui. Continue sempre acompanhando os conteúdos da Escola de Heróis. Eu sou Diogo Hudson, responsável pela Escola de Heróis, uma formação para terapeutas do novo milênio.